quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto desta terça-feira e nós queremos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. E te convidamos para acompanhar conosco esta oração, estar em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos glorificar o Teu nome pela Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos aceites diante de Ti, dando-nos acesso à Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora queremos te convidar para cantar um louvor ao Senhor. Nós estaremos entoando este louvor e após este louvor nós iremos entrar com o grupo dos pastores que irão transmitir o nosso assunto de hoje neste culto, onde haverá a abordagem sobre o Conversas Bíblicas. Vamos então cantar louvando ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelas plataformas de YouTube, não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas outros irmãos nossos que também participam conosco e que são sempre bem-vindos. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, quando nós estávamos sobre os dons espirituais no culto. Então, o exercício dos dons espirituais no culto da igreja, aquele culto presencial que você participa. E nós falamos, sobre tudo aquilo que a Bíblia fala, no Novo Testamento, fala sobre o uso dos dons, a operação dos dons, especialmente nesse momento especial da igreja, o momento profético que a igreja vive. E nós estamos aqui de volta com o pastor Wallace. A paz do Senhor Amadeu, a paz do Senhor, irmãos. Pastor Marcelo. Paz do Senhor a todos. E nós vamos, nesse segundo programa, falar sobre a nossa experiência, e principalmente deles, prática com relação aos dons na vida da igreja, no dia a dia da igreja, nos cultos presenciais, na vida da igreja de uma forma geral. Pastor Marcelo. Amadeu, acho que um ponto importante é entendermos em relação aos dons na vida da igreja e os dons no culto, é conseguir discernir que aqueles dons que devem ser levados para o culto e aqueles dons que precisam ser levados para o governo da igreja. Então, por exemplo, às vezes o irmão teve um dom ou durante o culto, ou um dom até antes do culto, por exemplo, do levantamento de alguém para uma função. Esse dom não é para o culto. Esse dom tem que ser levado para o governo da igreja. Teve um dom com a dificuldade de um diácono da igreja. Você não pode entregar um dom desse no culto que vai causar constrangimento. E isso faz uma diferença imensa na ordem dos dons na vida de uma igreja. Quando ela consegue entender, esses dons aqui é para o governo, eles vão ser tratados aqui, e aqueles que são para edificação durante o culto. Esse ponto me parece muito importante. Muito, muito importante. Pegando essa linha que você trouxe, Marcelo, inclusive no culto profético, às vezes quando você... E nós falamos sobre, quando nós gravamos o assunto sobre o culto profético, quando você traz o dom de casa para o culto, o culto profético é exatamente isso, Mas quando você traz o dom dentro da reunião, daquela reunião antes, isso que você falou, às vezes o irmão traz um dom e ele não entende a linha do dom. O pastor ou quem está à frente diz, irmãos, esse dom é um dom
que nós vamos entregar para o pastor, ou o pastor está presente, fica de posse dele. Esse dom nós vamos trazer para o grupo para discernir, porque esse dom é mais para a igreja, não é um dom que vai ter uma ação ou uma importância para o culto profético. Quer dizer, essa diferença é muito importante. E como o Marcelo falou, você não pode expor a pessoa. Eu me lembro no começo, quando a igreja começou, havia aquelas pessoas que entregavam os dons publicamente, constrangia, né? Pastor, o senhor me revelou que tem uma senhora aqui que está numa grande dificuldade espiritual. O senhor me revelou que há pecado na vida dela. E o senhor mostrou a irmã, essa irmã aqui. Então, isso era uma coisa assim ruim demais. Né? E o senhor colocou isso em ordem. Ah, mas onde há o Espírito Santo há liberdade. Há liberdade, mas também há ordem, entendeu? Há aquelas coisas que o Espírito Santo colega. Por isso que o primeiro dom na relação dos noivos é a sabedoria. E com certeza, colocar as coisas em ordem, né, Amadeu? E, inclusive, Amadeu, falando nisso, você abordou esse aspecto interessante do culto vindo de casa, né? A gente sempre comenta com a igreja que o culto de amanhã começa no encerramento de hoje. Uhum. Para quê? Para que a igreja esteja orando, intercedendo o Senhor durante a noite, pela madrugada, durante o dia, para que o Senhor possa usar os vasos, né? As pessoas que têm dons espirituais, para informar sobre o culto. E lá no momento lá do culto profético, é hora de botar as coisas em ordem, né? É validar o que é do Senhor, o que não é do Senhor, né? E o que é do Senhor, como vai ser aplicado, em que momento. Às vezes o dom é entregue durante o período de louvor, né? Às vezes tem um dom que o dirigente, no período de louvor, já entrega, né? O Senhor mostrou, né, que uma pessoa, ao cantar esse hino, o Senhor dá uma libertação, uma operação do Senhor, e você vai comenta, quer dizer, não precisa ser no final, né? Você entrega ali no início, né? E Wallace, veja só, o dom espiritual na vida da igreja, ele é sequencial, olha só. Você, às vezes, você pega, o irmão entrega um dom no culto profético. A pessoa está no culto e ela diz assim, essa pessoa sou eu. Aí pede uma oração. Quando você vai lá orar por aquela pessoa, eu sou aquela pessoa daquele dom que o Senhor mostrou. E vem outros dons, entendeu? Aí você vai dar um atendimento àquela pessoa. Não, eu sou aquela mulher que está com um problema de saúde que o Senhor mostrou, fez um exame essa semana, que o exame é grave e tal. Eu sou essa mulher, eu gostaria que orasse. Aí você ora, aí outros dons vêm, entendeu? Outra necessidade. Isso é muito interessante no culto da igreja. É por isso, eu vou colocar aqui diante de vocês agora, é um assunto que a gente vai... É a importância, Marcelo e Wallace, do culto presencial. Com certeza. O culto online no YouTube é excelente, é um adicional, né? Você está impedido, você está doente, se acontecer um imprevisto, você assistir. Agora, o culto presencial é fundamental, né? Porque você vive a experiência ali, não dá para trocar, né? Às vezes a pessoa quer ficar no conforto de casa, é outra coisa. Mas o culto presencial é fundamental nesse momento, principalmente nesse momento. E Amadeu, em relação aos dons no culto, claramente Paulo tinha uma preocupação com dois dons em relação ao culto, que era o dom de interpretação de línguas e o dom de línguas. Certo. Que são os dois dons que ele mais se dedicou a doutrinar durante o culto. Falando da ordem, acho que até você vai falar bastante sobre isso. E um aspecto que eu abordaria em relação ao dom de línguas no culto é que a palavra fala que o dom de línguas ele é um sinal para o incrédulo, ele é um sinal para o indouto. A igreja fica muito mais prestando atenção na interpretação e o visitante fica muito mais atento às línguas. Perfeito. E aí um erro doutrinário que eu percebo que já aconteceu algumas vezes. Está tendo a interpretação e o irmão que está falando em línguas fala tão baixo que a igreja não está ouvindo. E isso é um erro doutrinário, porque claro, as línguas precisam ser ouvidas, não precisam ser gritadas e nem precisa abafar a interpretação. Mas elas precisam falar de certa forma que o visitante possa ouvir e cumprir o seu valor doutrinário, que é ser um sinal para esse visitante, porque há um aspecto espiritual ali de uma libertação que se opera através do dom de línguas. Inclusive, Paulo, só sim, aproveitando pois não.
pastor Marcelo colocou, inclusive experiências, né? Você está falando, lembrei da experiência que nós tivemos recentemente de um visitante. Ele ficou intrigado com a língua estranha. E quando acabou o culto, ele veio me procurar para perguntar que língua era aquela. Se era russo. Aí nós tivemos a oportunidade de pegar a Bíblia e mostrar sobre os dons espirituais. E ele ficou maravilhado, porque ele nunca tinha ouvido aquilo, ele ficou encantado e tá vindo, tá voltando. E quer dizer, é notável, né? Eu tenho uma experiência muito boa, Amadeu, em relação a isso. Tem uma senhora que foi lá na igreja. E ela foi assim, 4 cultos seguidos, nos 4 cultos seguidos, teve línguas e teve interpretação. No 5º culto que ela foi, não teve. E aí, acabou o culto, ela levantou e foi atrás de um ombreiro. Falou assim, olha, o que aconteceu? Que não teve aquelas línguas hoje? Eu fiquei o culto todo esperando. Quer dizer, como é que realmente as línguas... Impactou, né? É um sinal para o visitante, né? Agora, veja o dom de línguas, o Marcelo colocou e o Wallace. O dom de línguas, Paulo chama a atenção dizendo o seguinte, ele não é importante, ele é pouco importante para a igreja, né? Quer dizer, quem fala em línguas edifica a si mesmo, então a edificação dele, a não ser que haja interpretação para que toda a igreja receba edificação. Aí ele orienta dizendo o seguinte, isso é um grande problema que aconteceu nos movimentos pentecostais, né? E no começo nós tivemos também essa dificuldade. Vários falando em línguas ao mesmo tempo, entendeu? Aí surgia 1, 2 ou 3 interpretando. Então um interpretava lá, outro aqui e tal, aquela coisa. E isso é um erro doutrinário crasso, né? Porque Paulo diz assim, está alguém falando em línguas, levantou um segundo, cale-se o primeiro. Então, todos podem profetizar, né? Mas tudo tem que ser com ordem. Uns profetizam e outros julguem. Quer dizer, o servo está sendo usado numa interpretação de línguas, mas o outro que também está interpretando, tem interpretação de línguas, e o senhor também, é muito comum, um irmão está tendo a interpretação de línguas e o outro que está calado, ele tem a mesma interpretação do outro. Ele diz assim, mesma coisa que você recebeu, eu também recebi. Né? Isso é muito interessante na vida da igreja. Isso às vezes é comum na até a pessoa se soltar na interpretação. Eu lembro perfeitamente que quando por várias vezes alguém entregava, acontecia isso, alguém entregava a interpretação, eu sabia que o senhor tinha me mostrado, mas eu não tive talvez a ousadia de entregar. Até que o dia o senhor falou, fala, rapaz. E aí é maravilhoso. E né? um aspecto importante edificação, né? Em relação à interpretação é que aqueles que são usados em interpretação busque a profundidade da parte do Senhor. Isso. Porque às vezes você traz um dom, uma interpretação tão superficial que até está trazendo aquilo que a grande parte ali já sabe. Então é importante que haja na interpretação o mistério. Porque Paulo, quando fala da manifestação do dom de interpretação de línguas no culto, o que ele fala? E haverá interpretação e os segredos dos corações serão revelados. Então isso aí você vai ter edificação. Então é importante que aqueles que buscam, que são usados em interpretação, não entrem no modo superficial, automático, que isso pode até gerar uma dificuldade, também credulidade a alguém. Mas busca o mistério ali, o Espírito Santo revelando o que ele está fazendo. Outro aspecto, Amadeu, eu acho que importante em relação ao dom de interpretação, que é uma marca muito bonita no nosso meio da obra, é a linguagem. Ou seja, o que eu quero dizer, até mesmo o vocabulário. Você pode observar que daqueles que são usados em interpretação, quanto mais ele conhece a doutrina e quanto mais ele conhece a palavra, a linguagem que ele usa na interpretação, ela é mais segura. E quanto mais uma pessoa que não tem muito doutrina e que não conhece muito a palavra, quando ele vai entregar uma interpretação, essa deficiência doutrinária se manifesta na interpretação. Exato. Então, aqueles que são usados em interpretação devem se dedicar à doutrina e ao conhecimento da palavra. Os crentes chamados históricos, né, como a gente fala, eles dizem o seguinte: os pentecostais valorizam mais os dons espirituais, que eles chamam de dons espirituais, do que a palavra. Isso não é verdade. Tanto não é verdade
que nós temos uma ênfase muito grande da escola bíblica, né? Que é tratada a Bíblia. Tanto que nós temos o culto, ele é dividido na parte que o próprio Paulo fala, na parte inicial, que é a parte de louvor, e a segunda parte mais importante do culto é a palavra, a pregação da palavra. Não existe culto nosso. Você pode ter até um culto com menos dom ou sem um dom de interpretação de língua, pode até acontecer, mas nunca vai haver um culto nosso sem que a palavra não seja lida. Não há uma reunião nossa, reuniu de madrugada, está encerrando o culto da madrugada, não vai ter pregação, mas o irmão lê o texto da palavra, entendeu? Você tem um culto da palavra, tem um culto da Senhora da palavra. Então, essa que nós não valorizamos a palavra, nós valorizamos muito a palavra. Agora, os dons espirituais existem no nosso meio porque a palavra manda. Estão na palavra. Que a palavra é o resultado, exatamente, regra, é o resultado né, do que está na palavra. Então você diz assim, por exemplo, batismo com o Espírito Santo, está na palavra. Quando está na palavra, o que acontece? O Espírito Santo, ele zela. Pastor Dodge, né? Foi o segundo presidente nosso. Pastor Dodge, ele é filho de uma missionária que nasceu no país de Gales. A mãe do pastor Dodge nasceu no país de Gales. Quando ela era jovenzinha, houve um grande avivamento no Reino Unido. E ela participou, ela era jovenzinha, e ela participou desse avivamento. E foi batizada com o Espírito Santo. E ela ficou tão impactada com o batismo com o Espírito Santo que ela resolveu ser missionária. Ela queria ser missionária na África e tal, naquela coisa parecida. E era aquele período das missões e tal. E ela foi designada para ser missionária no Brasil, aqui no Mato Grosso. Entendeu? Aqui ela conheceu outro missionário, inglês. Acho que era jamaicano, mas era inglês, nascido na Jamaica, um missionário. Ela casou com esse missionário, né? E o Dodge é um dos filhos dessa relação. Muito bem. O Dodge contava, que a mãe contava para ele, que nas primeiras experiências, quando aconteceu o movimento pentecostal no país de Gales, ele estava um dia numa vigília, num monte, orando, um grupo de jovens que tinha saído de uma igreja tradicional para uma busca e tal. E um jovem fez a seguinte oração. Ele fez uma oração pedindo ao Senhor a manifestação do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Quando ele teve, no final da oração, ele diz assim: Senhor, lembra que a tua palavra está em jogo. Olha que expressão dura. Senhor, lembra que a tua palavra está em jogo. O Dodge contava, diz que a mãe dele disse que quando ele terminou essa oração, eles estavam num monte, de que o monte tremeu. É mesmo. O monte tremeu. Então, veja, o Espírito Santo, ele zela pela palavra, entendeu? É uma coisa impressionante. Então, quando você fala, nós falamos de batismo com o Espírito Santo, e você não crê, mas busca que quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai saber o que é batismo com o Espírito Santo. Você não tem dons? Busca que quando você tiver dom espiritual, você vai entender o que é dom espiritual. Isso na vida da igreja é uma coisa extraordinária. Hoje não existe, né, Amadeu, condição de a gente ter um culto sem a manifestação dos dons espirituais, né? Porque é justamente o Espírito Santo que dá vida ao culto, né? Então você tem um culto simplesmente porque o pastor trouxe uma palavra bonita ou porque organizou o culto, né? Não funciona, né? Então hoje, por isso que quando às vezes a gente chega na igreja, aí é bom a igreja, você, irmão, que tem dom orar, por isso que quando a gente chega na igreja e não tem nenhum dom para o culto profético, nos deixa numa situação difícil, né? Porque a gente já sabe que não é o que você vai, não é um texto bonito que você tem que vai pregar que vai resolver, mas é aquilo que o Senhor está direcionando, né? Então é fundamental os dons espirituais na vida da igreja, tudo, né? Uma explicação, acho que seria boa, Amadeu, você passar, é o fato de que os irmãos, né, as igrejas históricas, eles confundem o dom de línguas com idiomas, né, que é o dialetos, né? Esses dias eu vi um pastor falando que exatamente nesse aspecto.
Presta atenção. Olha só. Todos os dons espirituais, esse é um assunto que nós falamos em Momento da Doutrina, todos os dons espirituais existiram no Velho Testamento. Se você pegar todos os 9 que Paulo descreve, você vai ver todas as 9 manifestações. Lá não era dom espiritual, era manifestação do Espírito Santo. Todas as formas, sabedoria, tal, tudo está lá. Tá? Inclusive o dom de língua, a gente fala sobre a experiência de Daniel. E no ministério de Jesus também, Jesus tinha todos os dons. Aí alguém diz assim, mas Jesus não falou em línguas. Por que Jesus não falou em línguas? Porque Paulo diz que o dom de línguas, quem fala em línguas edifica-se. Jesus não precisava ser edificado. Mas, Marcos diz assim, o que Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Quer dizer, ele não precisava de falar em línguas, mas ele cita que o dom de línguas ia existir como um sinal da igreja. Um sinal na vida da igreja. Muito bem. Aí diz assim, não, então quer dizer que Einstein, a manifestação de dons espirituais, quer dizer, então, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Então, Einstein devia ser um grande crente, poxa. A história de Einstein, na biografia de Einstein, há um caso, ele estava num teatro, numa peça e tal, e uma senhora, um casal brasileiro estava atrás, e ele estava de chapéu, aí ela fez um comentário, cidadão mal educado com esse chapéu, não sei o que lá e tal, falou em português com o marido. Aí quando terminou a peça, que foi sair, ele abriu a porta e disse, por favor. Entendeu? Ele falava português. Então veja só, então Einstein era um poliglota, não é que tem pessoas que têm uma capacidade incrível para falar para outros idiomas. Então isso é um sinal de fé, isso é um absurdo. Paulo diz assim, quem fala em línguas não fala aos homens, mas em mistério, se é mistério, mistério não é da razão, mistério não é do aprendizado, em mistério fala com Deus. Então, o dom de línguas é mistério. A colocação bíblica é essa, não tem nada na Bíblia que diz, ele pega o seguinte, no Pentecostes, vamos lá, isso no original é muito claro, no Pentecostes é assim, e todos falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Não, e todos falavam, todos falavam em línguas, não é? No texto bíblico diz assim, todos falavam em línguas estranhas. Então, no texto bíblico é glossa, o original no grego é glossa. E todos entendiam na sua própria língua, aí já não é mais glossa, é dialecto. Isso está no grego, no original. Vamos entender então o que aconteceu no Pentecoste. O que aconteceu no Pentecoste, o grupo de quase 120 que estava reunido, todos eles falavam língua estranha, certo? Aí, em volta deles, tinha povos de vários idiomas. Cada um entendeu na sua própria língua. Olha, o que significa isso? Suponhamos que nós estamos reunidos hoje, né? Aí o Espírito Santo vai lá, derramou. Nós somos um grupo aqui, aí veio um grupo curioso, aí chegou um grupo de americanos ouvindo falar línguas e eles tiveram a interpretação em inglês. Mas os alemães que estavam ali do lado disseram, não, eu tive uma interpretação em alemão. O francês, não, eu tive a interpretação em francês. O outro, o espanhol, não, eu tive a interpretação em espanhol. Cada um entendeu na sua própria língua. Então, eles receberam a interpretação na sua língua. Está claro no texto bíblico, entendeu? Não tem nenhuma dificuldade. Excelente. Meus irmãos, nós estamos então encerrando esse segundo programa sobre os dons espirituais no culto. Repetindo, né? As igrejas precisam ser levadas à experiência de dons espirituais. O Senhor deu uma revelação esses dias mostrando a necessidade de que levássemos as igrejas a entender que o testemunho de Jesus na vida da igreja é o espírito de profecia. Nós temos que trabalhar isso e os dons espirituais são fundamentais para isso na vida da igreja, nos nossos cultos,
conforme os irmãos falaram. Amém? Amém. Pastor Wallace. Pai do Senhor Amadeu, Pai dos seus irmãos. Marcelo. Paz do Senhor a todos. Até uma próxima. A paz do Senhor a todos. Vem, ó Cristo, encher meu cálice, saciar a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser. Vem meu cálice de gozo transbordar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus e bendizemos ao Senhor porque pudemos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Isso é motivo de adoração ao nome do nosso Deus. Por isso, ao encerrar este culto, nós vamos agora te convidar para nós orarmos ao Senhor neste encerramento, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensino, daquilo que Tu, nesta noite, Senhor, enriqueceste o nosso coração através do alimento da Tua palavra. Por isso nós oramos e glorificamos a Ti, e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aguardamos assim a sua participação mais uma vez no Conversas Bíblicas na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e a paz do Senhor Jesus.